E nessa manhã de sábado nós estamos ao vivo para toda a Europa e hoje vamos tratar do tema muito importante aqui com a doutora Sabrina Moraes. Doutora Sabrina, os brasileiros estão voltando para casa? Sim, Priscila, os brasileiros estão retornando com um desejo de permanecer no Brasil, reiniciar sua vida profissional, pessoal no Brasil e deixando para trás aquele período de permanência na Espanha ou na Europa, não é? Por conta dessa crise. E são vários casos, né? São pessoas que já levam aqui bastante anos em situação regular, que já alcançaram o objetivo e agora aí estão fazendo as malinhas para voltar aí para junto da família e seguir com a vida lá na Europa. Mas também tem pessoas que ainda não conseguiram atingir o objetivo, que estão voltando mesmo porque a corda está apertando no pescoço. Mas como a gente disse no começo, não é simplesmente você fazer a mala e ir embora. É preciso você ter alguns cuidados para não deixar portas mal fechadas e coisas sem resolver. Porque nunca se sabe, você dentro de alguns anos você pode querer regressar à Europa e você tem que entrar pela porta da frente. É por isso que a doutora Sabrina está hoje aqui para explicar para nós quais são esses cuidados e também para atender você caso você tenha alguma dúvida sobre esse procedimento de retorno para casa. Nós estamos a partir de hoje começando um especial. Na próxima visita da doutora Sabrina, nós vamos tratar sobre o retorno voluntário. O que é o retorno voluntário, para que ele serve, quem pode aceder a este serviço que oferece aqui o governo espanhol. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Hoje nós vamos começar aí com os detalhes mais simples. Quer participar com a gente? Então anote o telefone. Você que está em Madrid, na Espanha, em qualquer lugar da Europa, você pode participar através do 34 91 369 7590. Nosso telefone já está aberto para você ligar e participar. Sabrina, estou fazendo as minhas malas para ir ao Brasil. Vamos começar pelo mais simples. Como eu posso mandar a minha mudança para o Brasil? Eu tenho móveis, mas a maioria não quero levá-los. Vou vender alguns, mas tem algo que eu quero levar. Quero levar uma televisão, quero levar um computador, um aparelho de som, celulares, quero levá-los. E também as minhas roupas. Como eu devo fazer? Eu, como brasileiro que vivia aqui na Europa, estou registrado no consulado brasileiro do país em que eu estou. Que direito eu tenho ou quais as formas de enviar a minha mudança ao Brasil? Priscila, vamos lá. Se esse brasileiro estava legalmente aqui, tem como comprovar, estava registrado junto ao consulado brasileiro do país em que ele estiver, ele terá que, primeiramente, obter um documento da representação consular. E com esse documento ele pode contratar uma empresa idônea, né, que pode ir através de um container, levar todos os móveis dele, inclusive veículo próprio, e entrar no Brasil sem nenhum problema, exatamente porque isso não se qualificaria como importação. Ou seja, esse documento me isenta da obrigação de ter que pagar impostos para a entrada desses bens. Exatamente, são bens usados já e constituem uma mudança. E sendo assim, não haveria necessidade de pagamento de imposto de importação. Perfeito. E para poder aceder a esse documento que oferece o consulado brasileiro, eu tenho que ter feito previamente a inscrição. Exatamente. Por isso que é tão importante, Priscila, que os brasileiros que estejam fora do Brasil, que eles busquem as representações consulares brasileiras nos países em que eles estejam. Ou seja, é só chegar no consulado do Brasil no país em que você está e pedir para fazer um registro, se registrar, ou seja, um registro consular. A inscrição consular. Exatamente. Eles te dão uma carteirinha com o teu nome, você fica com esse comprovante e também o consulado vai saber que você, brasileiro, está aqui. E é uma forma do Brasil ter o controle legal, ou seja, verdadeiro, estatísticas de quantos brasileiros estão fora do país e em que país se encontram. E hoje também nós vamos apresentar uma matéria feita pela TV Record do Brasil, onde o IBGE pela primeira vez
traçou um perfil do imigrante brasileiro. Olha que interessante. Interessante, nós vamos ver daqui a pouquinho aqui no Destino Europa. E não tão interessante que já era de se esperar, a maioria dos imigrantes são mulheres. Das migrantes, né? São as brasileiras que mais migram mais. E uma coisa que eu achei interessante, andei visitando alguns estabelecimentos comerciais brasileiros aqui em Madrid, eu não sei qual é a realidade aí, você que está fora da Espanha, mas a maioria das pessoas que estão voltando ao Brasil, os que já voltaram, que estão planejando voltar, a maioria são homens. As mulheres ainda estão permanecendo aqui, aguentando essa crise, mas os homens estão voltando. Eu não sei se eles estão voltando para abrir o caminho, para depois levar a família, mas são os homens. E você conhece alguém que está voltando ao Brasil? É o homem que está voltando? É a mulher? Em que situação estão seus amigos? Conte para nós, ou se você mesmo está preparando o seu retorno ao Brasil, participe aqui no Destino Europa e conte o porquê, qual é o motivo, o que está motivando o seu regresso ao Brasil. Você pode participar através do nosso Skype, Destino Europa, também o nosso chat, destinoeuropa.tv. Ou se você não tiver vergonha, liga para nós, participe por telefone, 34 91 369 7590. Sabrina, existem dois casos de imigrantes. Existe o imigrante brasileiro que está regular, e o imigrante brasileiro que ainda não conseguiu se regularizar. São situações diferentes à hora de voltar para casa, porque o imigrante legal, ele não tem a possibilidade de abrir uma conta num banco, né? Uma conta nómina, como eles chamam aqui no Brasil, para receber, aqui na Espanha, para receber o salário. Ele não pode aceder a um financiamento, ao seguro social. Então são casos diferentes. Que preocupação deve ter o imigrante brasileiro ilegal na hora de voltar? Ou não precisa ter preocupação nenhuma? Priscila, se ele não consta legalmente, se ele não formalizou um contrato de aluguel no nome dele, se ele não tem uma conta bancária, se ele não contribuiu à segurança social na Espanha ou no país em que ele esteja, na verdade, ele não figura, tecnicamente ele não figura como um cidadão residente no país. Mas mesmo ele estando ilegal, ele pode aceder a esse registro consular? Ou ele pode, independente se ele é? Exatamente, porque a questão aqui, a diferença é que este brasileiro que está irregular num país europeu, ele continua sendo cidadão brasileiro onde quer que ele esteja e ele sempre será acolhido pelo seu consulado. Então, todos os trâmites que ele queira realizar com o consulado brasileiro estão totalmente abertos e o consulado está à disposição desse brasileiro. É bom que os brasileiros tenham conhecimento disso. Nossa, porque dentro do próprio consulado brasileiro, o imigrante legal na Europa, ele está no território dele, quando ele adentra um consulado brasileiro. Inclusive com relação às próprias questões legais, né, de jurisdição e tudo isso, não há dúvida. Então, a única preocupação que ele deveria ter é na hora que regressa ao Brasil, dar de baixa nessa inscrição consular, porque senão vai constar que você ainda está aqui, na verdade você não está mais. Mas então agora vamos falar do imigrante legal. Nós tomamos a decisão de voltar a casa. Tenho um emprego, tenho minha conta no banco, tenho meu financiamento, estou estudando, ou seja, são vários casos de situações dos imigrantes que você precisa ir fechando as portas de uma maneira correta. Por exemplo, estou contribuindo para a Seguridade Social. Aqui chamamos Seguridade Social, aí nos demais países acredito que é o Seguro Social. É o INSS no Brasil, né? Existe o convênio entre o INSS do Brasil e o Seguro Social da Espanha? Sim, existe. O Brasil formalizou convênios bilaterais com uma série de países europeus, de forma que o período de contribuição neste país europeu, especificamente na Espanha, pode ser utilizado para solicitar um benefício para fins de aposentadoria ou uma pensão por viuvez ou invalidez, enfim. Esse período de contribuição, ele é aproveitado no país de origem para a solicitação do benefício no país de origem. E vice-versa. Então, se um brasileiro que veio à Espanha tem desejo de permanecer no país aqui e contribuiu 10 anos, por exemplo, no Brasil, ele pode solicitar um benefício em qualquer escritório
da Segurança Social na Espanha. Esse documento vai ser, existe trâmites burocráticos de contato do INSS no Brasil com a Segurança Social aqui e se contabiliza. Então, o brasileiro contribuiu 10 anos, então são tantos dias, tantas horas, toda a documentação obviamente é importante, por isso que é importante guardar sempre a carteira de trabalho. E não há problema algum, esse período é contabilizado, se somam os dias de contribuição na Espanha e o benefício é dado aqui. Perfeito.